Boa tarde. Esta aula é para a Atenção Básica à Saúde, do S8, e nós vamos falar alguma coisa, numa visão bem geral, sobre náuseas, vômitos, constipação e diarreia do adulto, com ênfase no adulto de mais idade. Inicialmente, o que são náuseas e o que é vômito? É importante diferenciar, primeiro, esses sintomas de ruminação e regurgitação. A diferença fundamental de vômito para uma regurgitação, uma ruminação, é que o vômito ele é precedido de uma sensação desagradável, que são as náuseas. Então, na ruminação e na regurgitação, nós não temos náuseas. Então, um, uma pessoa com doença do refluxo que tem uma regurgitação sem o desconforto da náusea, mesmo que essa regurgitação elimine conteúdo do estômago, isto não é vômito. Vários desencadeantes podem provocar náuseas e vômitos, desde estímulos dos órgãos sensitivos tradicionais, visão e olfato, assim como paladar, até estímulos viscerais, como o estímulo da faringe, do esôfago e estômago, e estímulos da circulação sistêmica através da circulação porta. Neste caso, substâncias na circulação sistêmica, a partir da circulação porta, vão estimular receptores no sistema nervoso central, particularmente na área pós-trema e núcleo trato solitário, que, a partir daí, estes núcleos centrais vão coordenar uma resposta motora e sensitiva que se constituem nas náuseas e nos vômitos. Bom, diversos são os estímulos para náuseas e vômitos. Do lado esquerdo nós podemos observar esses estímulos. E os locais onde esses estímulos são gerados. Então, por exemplo, cheiros e até pensamentos desagradáveis podem causar náuseas, raramente vômitos, e isso é gerado no córtex. Existem receptores próprios para isso, como receptores canabinoides. O reflexo faríngeo, ele é processado por meio, no sistema nervoso central, mas através de pares cranianos, e tem seus receptores específicos particularmente serotoninérgicos. Um estímulo muito comum de náuseas e vômitos são os movimentos, que são percebidos e gerados a partir do labirinto. Dos receptores, os principais são os histaminérgicos, e por conta disso, os medicamentos mais utilizados para as náuseas e eventualmente vômitos decorrentes de labirintopatia são antagonistas histaminérgicos. Bom, nós temos vários outros estímulos e seus respectivos receptores e estruturas neurais, no caso aferentes, que vão levar esses estímulos até o sistema nervoso central. De interesse, os estímulos circulatórios, que vão ser percebidos na área pós-trema, e, neste caso, possivelmente, são os estímulos mais intensos de náuseas e vômitos, e diversos receptores estão envolvidos nesta percepção. A história, como em qualquer situação clínica, é muito importante, e você deve ficar atento se os sintomas são agudos ou crônicos. No caso de sintomas agudos, drogas, toxinas, infecções, muitas vezes estão por trás dos sintomas. No caso de sintomas crônicos, drogas também estão envolvidas, particularmente associadas a comorbidades bem estabelecidas. É interessante que, se você diferencia o início de sintomas com menos de 1 hora ou mais que 1 hora após uma refeição, os sintomas mais precoces estão associados a doenças estruturais mais importantes, como gastroparesia ou obstrução pilórica, proximais.
E sintomas mais tardios estão associados a alterações que potencialmente são bem importantes, mas localizadas mais distalmente no trato gastrointestinal. A ruminação, ela, ela ocorre bem antes de uma hora e é um distúrbio de comportamento e ocorre muitas vezes durante a refeição ou logo após esta refeição. Você não vai ter ruminação tempos depois de uma refeição. Então, ela ocorre poucos minutos após uma refeição. Bem, poucos minutos após uma refeição pode também ser uma característica de obstrução bem proximal no trato gastrointestinal, no caso, a obstrução esofágica, que vai ocorrer, então, durante uma refeição ou logo a seguir. Importante ficar atento para sinais de alerta como hematêmese, que vai estar associado a lesões de mucosa mais importantes, desde úlceras, passando por neoplasia até lacerações na mucosa, no segmento esôfago-gástrico. A presença de bile exclui a obstrução esôfago-gastropilórica, então o conteúdo vem do duodeno. Alimentos íntegros não digeridos favorecem doenças pré-gástricas, como Zenker, divertículo de Zenker, ou acalásia, assim como o fecalóide sugere obstrução colônica. O vômito alivia a dor na obstrução, mas não alivia na pancreatite ou na colecistite, doenças inflamatórias muito frequentemente associadas a vômitos. Perda de peso importante sugere neoplasia. A febre, uma inflamação, por exemplo, uma infecção bacteriana aguda. Vertigem ou zumbido, uma sensação de rotação, no caso da vertigem, indica uma labirintopatia. Cefaleia ou distúrbio visual e sinais de localização sugerem causas intracranianas. É importante checar se há hipotensão postural. O turgor cutâneo pode estar reduzido por perda de volume. Esse turgor cutâneo vai ser muito importante no paciente mais idoso, porque a pele, pela idade, vai ter o seu turgor reduzido, não por conta de desidratação, mas por conta da própria composição da pele. Você pode ter comprometimento pulmonar, se a pessoa, por exemplo, tem náuseas e vômitos e tem torporosa, o nível de consciência é bem reduzido, ela pode ter aspirado, e aí você pode ter dispneia, crepitações ou diminuição do murmúrio vesicular, sugerindo aspiração. Ruídos aéreos ausentes, você pode encontrar na doença inflamatória importante, como pancreatite, ou metálicos, nas fases iniciais da obstrução intestinal. O sinal do vasculejo gástrico na obstrução pilórica, ou logo após o piloro, onde você vai ter uma estase gástrica exuberante. Irritação peritoneal, na doença inflamatória mais intensa, como na peritonite, ou na perfuração de uma víscera, ou camelena, uma hematoquesia importante para o diagnóstico da patologia e localização da patologia. Papiledema, defeitos do campo visual, déficits focais nas causas intracranianas, massas ou linfonodos palpáveis nas causas neoplásicas. No idoso, em particular, a confusão mental, o desequilíbrio, fezes ressecadas, mialgia, perda de peso, hipotensão e taquicardia são particularmente comuns e tanto são sintomas e sinais menos específicos, mas frequentemente estão associadas a náuseas e vômitos nessa faixa etária. É bom ter uma noção de quando a gente indica internamento por conta de náuseas e vômitos, quando você tem uma desidratação, um distúrbio hidroeletrolítico, o paciente é capaz de ingesta oral suficiente para poder compensar o quadro. Você tem um turgor cutâneo muito diminuído, indicando desidratação, cuidado que isso não vale para o idoso, e hipotensão ortostática, também atenção que isso tem que ser bem interpretado na vigência de doses significantes de antihipertensivos. A necessidade é maior quando
além de náuseas e vômitos, a pessoa tem diabetes mellitus, são idosos e tem diarreia. Bom, aqui nós temos uma lista de drogas que podem ser utilizadas para tratar vômitos. Nós não vamos falar uma a uma, mas já comentamos há pouco tempo o uso dos antihistamínicos, como a meclizina, é comum no nosso meio, muito utilizada para distúrbios do movimento e labirintopatias, cuja dica vai ser uma sensação de vertigem. E podemos citar também os antagonistas serotoninérgicos, que são muito utilizados para náuseas e vômitos na pós-quimioterapia. Em doenças funcionais, quando excluída outras patologias, antidepressivos tricíclicos ou outros antidepressivos podem ter um papel nessa sensação de náuseas particularmente. Os pós-cinéticos, eles podem ter um papel, agora cuidado, o uso prolongado de pós-cinéticos, eles têm algum efeito colateral, e é importante que se indique pós-cinético quando há um defeito da motilidade gastrointestinal, particularmente gástrica. Então, por exemplo, a doperidona é um medicamento muito utilizado no nosso meio. Ela é bastante útil quando tem gastroparesia. É um medicamento muito seguro, mas está associada, por exemplo, a um prolongamento do intervalo QT, eventualmente, e se a pessoa já tem um distúrbio de condução cardíaca, você raramente pode ter eventos ventriculares perigosos. Bom, eventualmente benzodiazepínicos, glicocorticoides ou canabinoides também podem ser usados em situações especiais, particularmente durante quimioterapia. Bom, antihistamínicos têm sido usados há muito tempo para distúrbios do movimento. A constipação é um problema muito comum em todas as faixas etárias e particularmente no idoso. Consiste de uma dificuldade persistente para evacuar ou uma sensação de evacuação incompleta, ou movimentos intestinais infrequentes, a cada 3 ou 4 dias, ou com menor frequência. Há ausência de sintomas de alarmes ou causas secundárias. Nós estamos falando, então, da constipação idiopática, não secundária, por exemplo, uma obstrução intestinal, tumor, por exemplo. Veja que na definição, frequentemente isso passa despercebido em algumas avaliações, a sensação de evacuação incompleta pode ser uma constipação. Nessa situação, a pessoa pode, eventualmente, evacuar diariamente, ou mais que uma vez ao dia, mas evacuações incompletas, tipicamente em síbalos, pequenas bolas. Então, o aspecto das fezes e a sensação que a evacuação é incompleta constitui também uma constipação. Existem vários tipos de constipação. Esse quadro, vocês podem depois mais detalhadamente estudá-lo, mas, basicamente, temos uma constipação de trânsito normal, é a constipação da síndrome do intestino irritável, que predomina, a constipação, porque nós temos síndrome do intestino irritável mista e com predomínio de diarreia. Então, o trânsito é normal. Veja, essa talvez seja uma das situações mais comuns. Você tem dor, sempre, porque no intestino irritável a dor é o sintoma principal. Você pode ter sensação de evacuação incompleta, e não há nenhuma patologia que explique os sintomas e o exame físico nada específico. Nós temos a constipação por trânsito lento, então o trânsito colônico é lento, e a função do assoalho pélvico é normal. Nós temos transtornos de evacuação mais comuns em mulheres, onde
se observa um esforço defecatório prolongado, excessivo, a pessoa tem vontade de fazer cocô, vai no banheiro e faz muito esforço, a evacuação é difícil, às vezes com fezes moles, sai apenas a parte mais mole, constituindo o que a gente chama, algumas vezes, de diarreia paradoxal. O paciente pode fazer várias manobras, aplicar pressão perineal ou vaginal para defecar, e promovendo várias manobras manuais para facilitar a defecação. E é uma situação onde você observa, não raramente, uma pressão elevada do esfíncter anal, do canal anal. Nós temos também a constipação idiopática, que é uma constipação orgânica e uma constipação secundária. Esses transtornos que nós comentamos há pouco são transtornos funcionais. A constipação orgânica ou secundária a alguma outra condição, normalmente você consegue identificar essa condição. Particularmente, é muito comum secundária ao uso de medicamentos, né? Quando é secundário à obstrução mecânica ou a transtornos metabólicos, a avaliação clínica inicial vai revelar isso sem muita dificuldade. E, claro, a avaliação clínica, particularmente exames bioquímicos ou hematológicos, normalmente chegam a esse diagnóstico. O envelhecimento é um fator associado à constipação, apesar da constipação não ser uma consequência fisiológica do envelhecimento normal. Mas é um fator associado. Outros fatores associados são depressão, então, frequentemente você vê junto de constipação um quadro depressivo, inatividade, baixa ingestão calórica, quantidade de medicação em uso, interessante, independentemente do perfil de efeitos colaterais, isso seria um epifenômeno, né? Abuso físico ou sexual e o gênero feminino são condições associadas mais frequentemente à constipação. Algumas desses fatores associados, quando corrigidos, podem ajudar no tratamento. São várias as causas de constipação. Nós temos causas sistêmicas, diversas. Nós vamos marcar as mais comuns, e de causas sistêmicas, diabetes mellitus e hipotireoidismo são causas que devem ser pesquisadas em todas as pessoas que têm constipação crônica. Transtornos gastrointestinais e afecções locais dolorosas também são causas de constipação. A síndrome do intestino irritável é a causa mais comum. Doenças anorretais, como fissuras, hemorroidas que causam dor, podem também estar associadas à constipação, porque a pessoa desenvolve um comportamento de evitar ir no banheiro, e aí isso favorece a retenção fecal, particularmente no reto, e isso dificulta a evacuação. Outras causas estão associadas a miopatias. Aspectos dietéticos também são importantes, particularmente a pouca fibra na dieta. E causas mais intensas, como obstrução mecânica, também podem estar associadas, evidentemente, a uma redução do trânsito intestinal e constipação. Então, pode ser uma primeira manifestação de um tumor coloretal, quando a pessoa nunca tinha esse sintoma previamente, e depois de uma certa idade desenvolve constipação, sem outra causa aparente, como medicamento, redução da fibra dietética, redução da atividade física. E outras situações, como diverticulose, estenose, compressões extrínsecas, megacólon, também estão associadas a obstruções intestinais parciais.
não é bem obstrução, mas assim, uma causa mecânica que favorece constipação. A fissura anal por dor e inflamação. Outras causas diversas, na maioria das vezes associadas a doenças neurológicas, para citar algumas. No nosso meio é muito comum, aliás, em todo o mundo é muito comum a constipação associada a doenças cerebrovasculares e a doença de Parkinson, por exemplo. Um tipo de constipação que merece uma definição um pouco mais detalhada é a constipação funcional, definida por critérios chamados de Roma IV, numa conferência internacional que ocorreu em Roma, anos atrás, e exige para que se dê esse diagnóstico que os sintomas existam há pelo menos 6 meses, aí você tem uma segurança que não tem uma doença mais intensa de início recente, e esteja presente há pelo menos 3 meses. E ela constitui como esforço para defecar, fezes ressecadas ou duras, evacuações incompletas, sensação de bloqueio anorretal, manobras para facilitar a evacuação, isso ocorrendo em pelo menos um quarto das evacuações, 25%. Além disso, você pode ter menos que 3 evacuações por semana, e os distúrbios da evacuação não preenchem critérios de síndrome do intestino irritável, cuja característica primordial é dor abdominal. Bom, 2 ou mais desses fatores devem estar associados para que você confirme o diagnóstico de constipação funcional. Eventualmente, você pode encontrar fezes amolecidas com uso de laxantes, e, como eu disse há pouco, não há critério suficiente para o diagnóstico de síndrome do intestino irritável e, evidentemente, como toda doença funcional, na avaliação inicial, você não encontrou uma doença sistêmica ou localizada que justifique a constipação, como citamos há pouco, diabetes mellitus, hipotireoidismo, neoplasias, megacolo, baixa ingestão de fibra na dieta, ou seja, um distúrbio de comportamento, efeito colateral de medicamento, por exemplo. Interessante descrever as fezes conforme essa escala, conhecida como escala de Bristol, é mais utilizada no mundo. E daqui você tem desde constipações mais intensas até diarreia, em bolinhas separadas e duras, que são síbalos, nós chamamos de síbalos. Isso está frequentemente associado, está associado quase sempre a evacuações incompletas, ou seja, apenas parte do bolo fecal sai em uma evacuação. São fezes fragmentadas na forma de salsicha e bem ressecadas, mas ainda segmentadas, não em bolinhas, mas em fragmentos que não constituem o bolo fecal completo. Você pode até ter uma evacuação completa, as fezes são muito ressecadas. Essas fezes ressecadas são caracterizadas como fendas, como o chão quebrado em uma região de seca, por exemplo. Bom, depois disso, você vai começar a partir para um quadro de fezes, onde você vai caracterizar mais uma diarreia. Bom, fundamental ficar atento para sinais de alarme. E no que diz respeito à constipação, os sinais de alarme são alterações no calibre das fezes, alterações recentes. Sangue nas fezes, anemia, ferropriva, sinais obstrutivos. Pacientes maiores de 50 anos de idade não submetidos à triagem prévia para câncer de colo, então está indicado triagem nesse grupo etário, se esse grupo etário desenvolveu um quadro de constipação recente, isso pode ser considerado um sinal que você deve prestar atenção. Constipação de recente instalação, sangramento retal. A maioria desses sangramentos retais, eles são por doenças anorretais, como fissuras ou hemorroidas.
mas todo o sangramento retal precisa ser esclarecido. Ele pode ser esclarecido com um simples exame corporológico, mas precisa ser esclarecido, prolapso retal e emagrecimento. Quando há sinais de alarme, normalmente se investiga o intestino grosso com colonoscopia. Na avaliação funcional, quando você não tem evidência de doença sistêmica ou doença localizada no trato gastrointestinal, e a suspeita é de uma doença funcional, você vai avaliar basicamente dois aspectos da evacuação, associados a uma evacuação normal: o trânsito colônico e a função evacuatória. Os exames mais simples, infelizmente não estão disponíveis, excetuando a manometria. De trânsito colônico, você vai diagnosticar uma constipação de trânsito lento, né? Basicamente consiste na ingestão de um marcador que você mede a progressão pelo intestino grosso. A manometria no retal, você vai ter a oportunidade de identificar alterações funcionais importantes, como um relaxamento inadequado do canal anal durante a evacuação, por exemplo, uma hipertonia deste canal anal, que pode estar associado a doenças importantes, como as doenças de Hirschsprung, ou então o megacolo chagásico, por exemplo, e também a doenças de comportamento, como uma dissinergia, ou anismos, que pode corresponder a um distúrbio comportamental. O teste de expulsão com balão é um teste bastante simples, onde você insufla um balão com 50 ml de ar ou líquido e pede para o paciente expulsar esse balão. Ele teria que expulsar normalmente em até 2 minutos, e se não consegue expulsar esse balão, você pode estar diante de um defeito da evacuação, frequentemente associado a uma anomalia do assoalho pélvico, que é mais comum em mulheres. Bom, este é um método de investigação de trânsito colônico, onde se ingere argolas radiopacas compactadas em uma cápsula, e depois de 5 dias se mede quantas argolas ainda estão presentes no intestino. Quando poucas argolas estão presentes, menos que 5 anéis, você tem um trânsito normal. Você tem uma inércia colônica quando tem muitas argolas distribuídas em todo o intestino grosso. Veja que nós temos argolas no seco ainda, né? E você tem um distúrbio de evacuação, e não um trânsito lento, quando praticamente todas as argolas estão compactadas no reto sigmoide. Então, houve um trânsito normal, a pessoa não conseguiu evacuar. Para o conhecimento de vocês, o trânsito colônico pode ser medido por cintilografia. Você, nessa imagem, vê que todo o marcador cintilográfico, radioisótopo, ficou acumulado no cólon ascendente e transverso. Então, é um exame compatível, isso depois de 20 horas de ingestão do marcador do radioisótopo. Então, é um exame compatível com uma constipação de trânsito lento. O tratamento de constipação consiste de fibras, principalmente, e líquidos. Esta é a base, além de atividade física sempre que possível. Normalmente tenta-se alcançar 25 gramas de fibras e pelo menos 1,5 litro a 2 litros de líquido por dia. Nos pacientes com dilatação colônica, deve-se evitar a suplementação com fibra. Não há evidências inquestionáveis que as medidas vinculadas à dieta e ao estilo de vida tenham um efeito importante em idosos, mas, como são medidas isentas de efeitos adversos significativos, são tentadas também nos idosos. Um efeito adverso que pode incomodar bastante a pessoa é a produção de gases decorrentes do
acúmulo de fibras. As fibras insolúveis produzem mais gases, como, por exemplo, o farelo de trigo. As fibras solúveis, como as presentes em frutas como o mamão, por exemplo, sem muito bagaço, elas produzem menos gases. E as fibras sintéticas, elas não produzem gases porque não são absorvidas, não são metabolizadas por bactérias da flora bacteriana colônica. Se o tratamento dietético falhar, você pode usar polietileno glicol, na dose de 17 gramas de polietileno glicol por 14 dias inicialmente. Isso pode ser mantido na dependência da necessidade. Existem outros agentes osmóticos. A ação desse agente de polietileno glicol é uma ação osmótica. O outro agente osmótico muito comum é a lactulose. Pode-se utilizar medicamentos como a lubiprostona, que estimula a secreção de cloro no intestino grosso. Isso favorece a evacuação e o trânsito colônico. Ou medicamentos foscinéticos como a prucaloprida, que é antagonista serotoninérgico, e o seu uso atual é mais indicado quando você tem que tem efeitos também sensitivos na síndrome do intestino irritável com constipação. Ou inicialmente, se for necessário, a grande maioria dos casos com fibra, com atividade física e líquido melhora, ou com agentes osmóticos, eventualmente, laxantes simples podem, e até o uso deles são razoáveis para tratar a constipação quando você não consegue de outra forma. Leite e magnésio é algo muito antigo e que pode ser usado, mas mesmo laxantes irritativos como senna-bisacodyl, eventualmente, podem ser utilizados, de preferência de forma intermitente, e apenas após a ineficiência e ineficácia de outros agentes. Agentes amaciantes, como óleo mineral e outros, ou lubrificantes, também podem ser usados. Cuidado com esses agentes em pessoas com nível de consciência rebaixado, porque eles podem ser aspirados e causar pneumopatia importante. Os transtornos de evacuação, tipicamente, respondem mal aos laxantes orais padrão. Mesmo para esses transtornos, é interessante que se utilize o tratamento convencional da constipação, fibra, atividade física, dieta, porque um transtorno de evacuação menos intenso pode responder. Os mais intensos, quando você vai ter um defeito funcional ou mesmo mecânico do assoalho pélvico, não vão responder satisfatoriamente. Existem terapias específicas para isso. Bom, isso é apenas um resumo na forma de um fluxo de conduta do que nós falamos há pouco. Vocês fiquem à vontade de ler isso para reforçar e solidificar o que nós falamos há pouco sobre o tratamento da constipação. E resumindo, então, uma dieta rica em fibras, hidratação da atividade física normalmente resolve boa parte das constipações. Quando não resolve, você suplementa fibra. Isso é muito comum, essa necessidade de suplementar fibra. E aí comentamos sobre algumas fibras, como as fibras insolúveis à base de farelo de trigo, aveia, as fibras solúveis à base de psyllium ou de algumas frutas, e as fibras sintéticas. Quando a fibra apenas suplementar não resolve, você pode lançar mão do laxante simples, particularmente laxante osmótico.
Se necessário, se depois dessa etapa você continua com dificuldade em controle da constipação, você pode lançar mão de hipocinéticos ou de laxantes irritativos, laxante irritativo de preferência de uso intermitente e na menor frequência possível. As diarreias. Primeiro é importante você definir se o paciente tem diarreia mesmo, ou se ele tem uma incontinência, ou às vezes tem constipação com impactação fecal e uma diarreia paradoxal. A história clínica normalmente revela isso. Precisa afastar causas medicamentosas de diarreia, distinguir se a diarreia é crônica, tentar classificar a diarreia como inflamatória, aquosa ou gordurosa. Gordurosa é a por má absorção. E deve considerar a diarreia factícia, eventualmente. Importante alguns conceitos, como o conceito de diarreia aguda. Você tem a presença de 3 ou mais evacuações aquosas com consistência diminuída em um período de 24 horas. O conceito de disenteria, que é uma diarreia onde há presença de sangue visível nas fezes. A diarreia persistente ocorre quando os episódios de diarreia de início agudo duram mais que 14 dias e menos que um mês. Diarreia crônica é quando o quadro diarreico persiste por mais de um mês. Conceito de disenteria para os quadros agudos ou persistentes. Quando tem sangue nas fezes, nas diarreias crônicas, você vai pensar em condições especiais, como na doença inflamatória intestinal, como retocolite ulcerativa, e neoplasias, no contexto clínico adequado. Amebíase, por exemplo, também é possível, pode ser persistente. A amebíase pode cursar eventualmente com um quadro disentérico. A diverticulose eventualmente pode sangrar e pode confundir com um quadro diarreico. Na classificação fisiopatológica, nós temos aqui um resumo. Os quadros diarreicos inflamatórios normalmente estão associados por doença do intestino grosso. Os quadros desabsortivos, eles são do intestino delgado, evidentemente, e pode ser por uma doença de mucosa ou luminal. A doença de mucosa, normalmente, exige o exame, uma avaliação, claro, da mucosa do delgado. Isso é feito por coleta de espécimes por via endoscópica. As doenças má absortivas luminais podem decorrer principalmente por insuficiência pancreática, cujo diagnóstico mais comumente é dado por tomografia computadorizada do abdômen, ressonância magnética ou ultrassom endoscópico. E o supercrescimento bacteriano no intestino delgado é outra causa intraluminal que não se deve esquecer, e em algumas condições são mais frequentes. E o diagnóstico, ele pode ser dado pelo teste respiratório, onde você vai ver a expiração de hidrogênio, dosa hidrogênio no ar expirado, e você tem um pico de hidrogênio muito precoce após a administração de uma refeição que vai produzir hidrogênio, quando essa refeição for metabolizada por bactérias. Então, você tem um pico normalmente quando essa refeição, depois que você ingere, chega no seco, que lá vai ter bactérias. É normal ter bactérias no seco. Então, você tem um pico de hidrogênio no ar expirado, porque as bactérias consomem essa substância, produzem hidrogênio, hidrogênio é absorvido e é eliminado no ar expirado. Se tem bactérias no intestino delgado, você vai ter um pico precoce de hidrogênio no ar expirado. O aspirado do adenal, por exemplo, também pode dar o diagnóstico de supercrescimento bacteriano. A diarreia aquosa pode ser secretória ou osmótica e pode ocorrer por doença do delgado ou do cólon. As diarreias inflamatórias, elas são caracterizadas por uma alta frequência e um baixo volume de diarreia. Você tem sangue nas fezes,
tenesmo, dor abdominal, que pode ser importante, febre, leucocitose, VHS, PCR elevados. E a calprotectina e a lactoferrina estão presentes e bastante elevadas nas fezes. Essas proteínas estão associadas a infiltrado leucocitário. A diarreia por malabsorção com gordura, ela tipicamente tem uma frequência menor e tem um alto volume, não há sangue, perda de peso é uma característica da má absorção, não há sinais inflamatórios. Existe uma avaliação qualitativa de gordura nas fezes, é um exame chamado Sudan-Terceiro, você vê aqui, são gotículas de gordura nas fezes, é um exame microscópico. A gordura nas fezes pode ser quantificada objetivamente, é um exame que normalmente não se faz, é muito trabalhoso e normalmente não é feito. Exemplos de doenças por má absorção são a doença celíaca, a insuficiência pancreática, o supercrescimento bacteriano, todas podem estar associadas à gordura nas fezes, visíveis ou não. A diarreia osmótica varia muito a frequência e o volume, depende do quantitativo, por exemplo, quando da ingestão de um agente osmótico, depende de quanto se ingere, não tem sangue, não há sinais inflamatórios. O jejum diminui o volume das fezes, e as fezes frequentemente são ácidas, às vezes, inclusive, há uma dermatite perianal provocada pela acidez, já que esses agentes osmóticos frequentemente são carboidratos que são fermentados, metabolizados, e isso acidifica as fezes. Exemplos de diarreias osmóticas são diarreias provocadas por laxantes, um tipo de diarreia osmótica é a diarreia factícia, antiácidos, intolerância a disacarídeos, como intolerância à lactose, um quadro clínico muito comum, geralmente não tão intenso, mas muito comum, medicamentos ou alimentos. Alimentos, é claro que a intolerância à lactose está inserida aqui em alimentos. Outros alimentos também podem estar associados à intolerância a disacarídeos, não é só a lactose. Por exemplo, muitas frutas e verduras são ricas em disacarídeos, particularmente as frutas e verduras que melhoram a função intestinal, mamão, melão, ameixa. Então, há pessoas que têm diarreia osmótica quando ingerem frutas e verduras. A diarreia secretória, ela frequentemente está associada à infecção. O agente infeccioso produz substâncias que promovem secreção. Um exemplo típico é a cólera, né, que foi nós tivemos a epidemia de cólera algumas décadas atrás aqui no nosso meio. Sais biliares também causam diarreia desse tipo, laxantes não osmóticos, algumas inflamações, como associada à colite microscópica, e elas podem promover secreção. Disautonomia na vagotomia, ou então no diabetes mellitus, também pode estar associado a uma diarreia secretória. Normalmente essas diarreias são mistas, porque nesse contexto você também tem uma disfunção motora da motilidade. Tumores neuroendócrinos, seletores de peptídeos que promovem secreção. Algumas neoplasias podem produzir substâncias que aumentam a secreção. Existem diarreias secretórias idiopáticas e epidêmicas. Para constar, são causas menos comuns, mas os tumores neuroendócrinos associados à diarreia são esses: o gastrinoma, carcinoide, vipoma, somatostatinoma e o glucagonoma. Nós temos algumas características de cada uma, por exemplo, o carcinoide ele pode cursar com uma síndrome carcinoide, onde você vai ter uma ruborização, uma hepatomegalia. O gastrinoma, por aumentar muito a secreção gástrica, você pode ter dor associada à doença péptica esôfago-gastrodenal, esofagite, e úlceras duodenais e gástricas, e na endoscopia, espessamento das pregas gástricas. Muito bem.
Nos quadros diarreicos é importante atentar para alguns aspectos clínicos e epidemiológicos que podem indicar a origem da diarreia. Então, por exemplo, surto, um surto de infecção de uma diarreia aguda transmitida por alimentos. Podem ocorrer por vários agentes, particularmente salmonella e a Escherichia coli é produtora de toxina tipo Shiga. As diarreias transmitidas por água são mais comumente as provocadas por víbrios. Eu dei o exemplo da cólera no passado, isso depende muito da região, precisa ser uma região que seja endêmica ou epidêmica para estas doenças. A giardia é uma doença endêmica em diversas partes do mundo, está associada também à transmissão hídrica. Bom, aqui nós temos várias outras condições. Eu gostaria de chamar a atenção aqui para a diarreia por Escherichia coli, produtora de Shiga-toxina, que é uma diarreia que cursa com sangue nas fezes e está associada ao consumo de carne de vaca. Ela foi descrita muitos anos atrás, um surto epidêmico nos Estados Unidos, decorrente da ingestão de carne de hambúrguer. Não é raro a contaminação de ovos por salmonela. E também a causa associada particularmente à produção de toxinas, e não invasão pela bactéria em si, onde nós encontramos o crescimento exagerado em alguns alimentos não condicionados de forma adequada, tipicamente maionese, cremes, que podem promover o crescimento de cepas de estafilococos, que produzem toxinas, que podem causar uma diarreia muito rapidamente, em poucas horas. Há muito vômitos nesse quadro clínico da diarreia por toxina. É aquele paciente que vai para, por exemplo, para um evento de manhã, como praia, e à tarde está com diarreia. Muito bem. Nós vamos falar um pouco mais adiante de Clostridium difficile, que é uma diarreia associada a antibióticos e várias outras condições. O período de incubação, então, é importante. Quando você tem menos de 6 horas, comentamos há pouco, você vai ter uma diarreia provocada por uma toxina pré-formada, como o Staphylococcus, falamos há pouco, mas também bacilos sérios que cresce não raramente no arroz. Então, arroz que você deixa fora da geladeira e depois utiliza, você pode ter o crescimento de bactérias que produzem toxinas e ter uma diarreia precoce, com menos de 6 horas. Uma diarreia também precoce, com menos de um dia, mas com mais de 6 horas, mais rápida, vai ocorrer, mais uma vez, no bacilos sérios, mas também no Clostridium perfringens. E uma diarreia mais tardia, essa sim, ela vai ser devido à infecção propriamente, mais comumente por vírus, mas por uma diversidade de bactérias ou parasitas. A chamada diarreia do viajante é uma diarreia definida em países desenvolvidos, que mais frequentemente está associada à infecção bacteriana, tanto é que frequentemente se usa antibióticos nessa diarreia do viajante, mas que vale também dentro de um país como o nosso, em desenvolvimento, quando uma pessoa sai de uma região com boas condições sanitárias e viaja para outra região onde essas condições sanitárias não são tão boas. Diarreia nosocomial tem características particulares. Você vai precisar conhecer a epidemiologia daquela região. Quando você suspeita daquela unidade nosocomial, quando você vai suspeitar de uma diarreia nosocomial associada a bactérias, se isso ocorrer em surtos dentro da região, né? Não é raro, no paciente hospitalizado ou em instituições de longa permanência, você ter um quadro diarreico associado ao Clostridium difficile, que vai dar um quadro diarreico, um quadro colônico, que nós chamamos de
de colite pseudomembranosa. Diarreias persistentes que duram mais de 14 dias, tipicamente estão associadas a parasitas, mas também a cepas menos invasivas de Escherichia coli. A Escherichia coli enteropatogênica e a Escherichia coli enteroagregativa. Se o paciente for imunocomprometido, você primeiro precisa fazer uma triagem em busca de processos inflamatórios de uma doença que comprometa o sistema imunológico, como a síndrome de imunodeficiência adquirida do adulto. E nesse contexto, diarreia promovida secundária a parasitas não são incomuns, parasitas ou micobactérias. E geralmente são diarreias parasita, micobactérias e outros agentes até virais que não comumente causam diarreia em indivíduos sadios, como citomegalovírus. Muitas vezes, o quadro clínico é bem diverso, mas na maioria das vezes esses quadros diarreicos são diarreias prolongadas. Uma lista para consulta dos diversos agentes infecciosos que provocam, não exaustiva, mas que provocam diarreia aguda e prolongada. Um resumo de características clínicas associadas a esses agentes infecciosos. Eu vou chamar atenção aqui apenas para as diarreias que cursam com sangue e as diarreias bacterianas que cursam com sangue. As principais são as secundárias, a Shigella e a Salmonella. Vejam que são doenças associadas clinicamente a aspectos inflamatórios importantes. Você tem evidência de inflamação nas fezes, como leucócitos nas fezes, e sangue vivo nas fezes. A Escherichia coli, produtora de tirotoxina, também produz sangue nas fezes, mas você não encontra evidências importantes de inflamação nas fezes, como leucócitos, por exemplo, apesar de cursar com muita dor abdominal. E a amebíase é uma doença que pode ou não cursar com sangue nas fezes, eventualmente ela tem um quadro disentérico, mas deve ser lembrada em alguns contextos que, por exemplo, podem ser mais comuns em alguns hábitos que promovam a contaminação oral-fecal mais facilmente, né? Isso está na dependência de nível cultural, de desenvolvimento mental, então pessoas com déficit importante de desenvolvimento mental, e também no comportamento sexual. Importante atentar para a presença de febre, que é mais comum em doenças associadas a patógenos invasivos. A presença de fezes sanguinolentas, esse é um fator muito importante que diferencia na abordagem inicial das diversas diarreias agudas. Então, isso aqui vai sugerir patógenos invasivos, produtores de citotoxina. Você não vê isso numa diarreia viral ou numa diarreia produzida por bactérias produtoras de enterotoxinas apenas, que não são invasivas. Vômitos é um sinal importante porque ela vai tornar o quadro clínico um pouco mais intenso, principalmente ao favorecer desidratação. São mais frequentemente vistos em diarreias virais e provocadas por toxinas. Cólera nós não temos mais no nosso meio, mas assim, sempre, em um país como o nosso, sempre é possível que surja uma epidemia desse tipo.
A história clínica, o exame físico vai se fundamentar nesses conhecimentos que eu acabei de citar para vocês. Então, evidentemente, você vai perguntar sobre sangue nas fezes, sobre vômitos, medicamentos, antecedentes das pessoas, os indícios epidemiológicos, né? E o exame físico vai em busca de sinais de desidratação e sinais inflamatórios, principalmente. Importante ter uma forma sistemática de avaliar a hidratação. Isso vem principalmente da pediatria, mas vale para os adultos, com comentário de que o turgor cutâneo ele perde um tanto o seu valor no adulto de mais idade, por motivos que eu já comentei. Mas é importante, então, que se avalie todos esses itens, o estado geral, o aspecto dos olhos, mucosa, sede, pulso radial e turgor cutâneo, e tente classificar a, a desidratação em níveis menores a maiores. O tratamento vai ser diferente conforme o nível de hidratação, pelo menos a intensidade do tratamento. A terapia medicamentosa, eu vou fazer um comentário inicial dos antiperistálticos, os antidiarreicos. No nosso meio, aliás, de todo mundo, mais utilizado é a loperamida. Ele deve ser utilizado de forma geral. O seu uso não é proibitivo, mas ele pode ser inadequado se você utiliza ele e não faz outro tratamento que deveria ter feito, como, por exemplo, o uso de a hidratação e o uso de antibiótico quando couber. Então, ele inibe o peristaltismo intestinal e tem propriedades antissecretórias leves. Deve ser evitado na diarreia sanguinolenta ou naquela suspeita de apresentar componente inflamatório importante, como, por exemplo, paciente com muita febre do abdominal. A presença do abdominal intensa sugere também diarreia inflamatória, eu acabei de falar isso, e constitui uma contraindicação para o uso de loperamida. Então, atenção, cuidado para não abusar. Bom, antibióticos e antiparasitários. Nós temos uma lista dos antibióticos e antiparasitários. Normalmente, os antibióticos, eles são utilizados quando você tem uma diarreia com sinais inflamatórios importantes, febre, sangue nas fezes, dor abdominal. Você pode lançar mão de exames complementares, como glicograma, calprotectina, lactoferrina nas fezes, pesquisa de leucócito nas fezes. Mas, normalmente, a decisão inicial, porque se essa decisão for retardada, provavelmente o antibiótico não teria mais tanta utilidade, ela se baseia nos aspectos clínicos. E o aspecto clínico principal é o quadro clínico do doente, no que diz respeito à doença, sinais inflamatórios, febre, dor, sangue nas fezes, mas também aspectos do doente. Então, uma pessoa com várias comorbidades, uma pessoa imunossuprimida, e aspectos epidemiológicos, como nós falamos há pouco, uma pessoa que saiu da sua residência numa região de boas condições sanitárias, visita outra região de condições sanitárias não tão boas e desenvolve um quadro diarreico intenso. Então, estas são as principais indicações de uso de antibiótico. E aqui nós temos o antibiótico mais utilizado é a ciprofloxacina, né? Quando suspeita de uma diarreia infecciosa por bactéria, particularmente a shigelose. Os outros quadros são antiparasitários, particularmente a amebíase e a giardíase. A cólera está aqui para vocês, para o conhecimento de vocês, mas felizmente nós não vivemos surtos de cólera. A azathioprina também é utilizada frequentemente em quadros de diarreicos agudos, sem um diagnóstico etiológico inicial, né? Como na diarreia do viajante, por exemplo. Então, vocês têm aí as diversas doses dos diversos medicamentos para consulta. E, finalizando o quadro, o assunto diarreia, um
painel resumo muito interessante, publicado pelo Ministério da Saúde, que vocês podem consultar, e tem um grande resumo do diagnóstico, avaliação e terapia do paciente com diarreia. Muito bem, nós temos um bônus, eu vou citar muito rapidamente para vocês, de alguns contextos clínicos, são 3 contextos clínicos, são particularmente importantes em idosos. O primeiro é a colite pseudoneurose. Então, você veja, um paciente de uma certa idade, diabético, com metformina, apresenta diarreia aquosa há 12 dias, 12, 15 evacuações ao dia, nos últimos 2 dias, sem sangue, com vômitos. Há 3 semanas tratou infecção respiratória alta com levofloxacina. É febril, tem hipotensão postural, está desorientado, fato muito comum no idoso com um quadro assim. A ureia subiu, provavelmente pré-renal, tem uma leucocitose. Existem alguns exames que podem dar o diagnóstico de colitis pseudomonose, esse é o aspecto colonoscópio típico. O exame mais utilizado é a pesquisa nas fezes de toxina A e B de Clostridium difficile, feito por ELISA. É pouco sensível, mas define o diagnóstico. A pesquisa da toxina B por PCR é o melhor método. É mais sensível e específico para o diagnóstico de uma colite pseudoneurose ou uma diarreia por Clostridium difficile. Existem diversos fatores de risco que estão associados à infecção por Clostridium difficile. Então, vários. Não é apenas o uso de antibiótico. Não apenas. Certo? Então, nós temos a própria idade, o uso de antibióticos, a permanência em instituições de longa permanência, cirurgias gastrointestinais, diabetes mellitus. Eu estou procurando aqui uma causa muito comum, inibidores de bomba de prótons, por exemplo. São das causas mais reconhecidas de infecção por Clostridium difficile e colite pseudoneurose. Às vezes você não encontra nenhum fator de risco. Os principais antibióticos associados à colite pseudoneurose ou infecção por Clostridium difficile são esses. Os mais comumente envolvidos são as fluoroquinolonas, a cefalosporina, a clindamicina e as penicilinas de largo espectro. Então, esses são os principais. Diversos outros antibióticos também estão envolvidos na infecção por Clostridium difficile. Importante ter em mente fatores de risco para uma doença mais grave por Clostridium difficile. Então, a idade, o uso de antiperistálticos ou narcóticos, comorbidades, imunossupressão, insuficiência renal aguda ou crônica, doença pulmonar, hipoapneia e um ilho, assim como no contexto clínico, um estado mental alterado, febre persistente, hipotensão, dor abdominal intensa ou distensão, uma frequência elevada de episódios de diarreia por dia, leucocitose persistente, ascite e a presença de pseudomembranas na colonoscopia. Os exemplos de casos graves de colite pseudomonosa, então você vê aqui um espessamento importante da parede do intestino grosso com ar, e aqui você tem espessamento novamente da parede do intestino grosso, formando uma indentação, subacluindo a luz. E nesse diapositivo nós apresentamos o tratamento das diversas formas, leve a moderada, graves e graves complicadas da infecção por Clostridium difficile. Esse tratamento ele se baseia no uso de metronidazol ou vancomicina, que pode ser oral, no caso da doença leve ou formas graves sem complicações, e, eventualmente,
Veja que a ação desses medicamentos eles são na luz colônica, né? Então, a vancomicina é oral. Eventualmente, a pessoa pode não ter condições. Então, você pode associar o uso oral de medicamento, vancomicina, ao uso venoso em casos graves e complicados. Bom, a gente marca as duas formas mais comumente utilizadas para o tratamento, as formas mais comuns da infecção causada por Clostridium difficile, o metronidazol oral e a vancomicina oral. A diverticulite não é rara. Nós temos um quadro de uma mulher de 68 anos com dor no quadrante inferior esquerdo do abdômen, há 2 dias, febre baixa, fezes amolecidas, 3, 4 vezes ao dia, sem sangue, estado geral regular, com sensibilidade importante, palpação do quadrante inferior esquerdo do abdômen. A gente costuma dizer que a diverticulite elas parecem um tanto com apendicite, só que do outro lado. Tem antecedentes de constipação e de hipertensão. Tipicamente, a diverticulite só ocorre quando a pessoa tem diverticulose, que frequentemente está associada à constipação. O diagnóstico do quadro agudo de diverticulite se faz por tomografia, onde se observa os divertículos e sinais de inflamação, como espessamento, edema de parede, coleções na região que corresponde ao sigmoide, principalmente, que é o segmento do trato gastrointestinal que mais comumente tem divertículo e mais comumente inflama, causando a diverticulite. Nós temos, inclusive, uma classificação tomográfica da gravidade dessa diverticulite, de leve a intensa. A intensa, você vai ter a formação de abscessos e perfuração da cabeça. Se esse diagnóstico for precoce e o tratamento, mais tipicamente constituído de ciprofloxacina e metronidazol, foi instituído precocemente, normalmente você evita, a resposta costuma ser rápida e você evita a evolução de um quadro leve para quadros mais intensos. Eventualmente, essa diverticulite pode ser muito recorrente, existem métodos medicamentosos ou cirúrgicos para a prevenção da recorrência da diverticulite. Bom, nós temos outras imagens aqui, está descrito aqui os aspectos de cada imagem dessas, associadas à diverticulite importante. Uma imagem endoscópica de o que é um divertículo, conforme observado na endoscopia, no caso na colonoscopia, então você vê o orifício divertículo. E aqui também um outro orifício diverticular. Esse paciente não fez colonoscopia por conta de diverticulite, pois a colonoscopia está contraindicada na diverticulite aguda, mas nos deparamos com um divertículo um pouco inflamado com secreção purulenta. Uma outra doença colônica que pode cursar com diarreia e é mais comum em idosos com outras comorbidades, principalmente comorbidades cardiovasculares. Então, nós temos aqui um homem de 65 anos com dor abdominal difusa e distensão há 3 dias, sem febre, com fezes amolecidas 6 a 10 vezes ao dia, sem sangue, internado 8 dias por IAM, infarto agudo do miocárdio. O estado geral era regular no começo, tinha uma sensibilidade importante, a palpação do quadrante inferior esquerdo do abdômen também. A colite isquêmica, ela acomete principalmente o cólon descendente, tipicamente está associada a uma doença que compromete o estado circulatório do indivíduo. E nós temos imagens tomográficas aqui e aqui, de um aspecto associado a uma colite isquêmica, um edema importante de parede, ocluindo a luz, praticamente. E nessa outra imagem aqui, ar na parede. E para finalizar, um aspecto endoscópico, por colonoscopia, da colite isquêmica. A dica é que essa colite ocorre particularmente no segmento colônico descendente, no cólon descendente proximal, que é o
o segmento colônico que mais comumente sofre com um déficit circulatório sistêmico. Muito bem, pessoal. Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês, no que diz respeito a esse tema. Eu espero que tenha sido útil. Boa sorte para vocês. Isso foi apenas uma abordagem bem ampla e... Aqui a luz que escureceu. Uma abordagem bem ampla e geral do tema. É um tema, particularmente na diarreia infecciosa, que há muita controvérsia, e particularmente no uso de antibióticos de diarreia infecciosa, tem mais controvérsia ainda. Mas sejam prudentes e cuidadosos na avaliação desses casos, particularmente em pacientes idosos. Até mais.